Não, e pegando esse gancho, Gaio, e falando em liderança, a gente não pode esquecer de que a gente tem exemplos históricos reais, como Gandhi. Na verdade, fazer a Índia se livrar do Império Inglês não foi uma coisa, do Reino Unido, não foi uma coisa muito simples, mas a opção dele, e hoje pensando com extrema cautela, muito, talvez um tempo atrás nós achássemos que uma bobagem, porque a saída seria a luta armada, mas a luta armada contra um poderio bélico infinito. Essa é a grande repetição. Exato. Os poderosos e ricos justificam o direito de defesa com a invasão. Perfeito. Então, a forma de quebrar o ciclo é realmente o ônus da paz, é resolver problemas de forma pacífica. Então, Gandhi demonstrou isso. E aí, esse, para mim, é o grande equívoco, foi o grande equívoco do ataque do Hamas, mas não que eu não ache que não haja motivos, vejam bem, não é isso, mas é que ele justificou uma barbárie, e o pior, Gaio, isso lhe salta aos olhos, essa barbárie sendo justificada por pessoas com lucidez. Existem limites, né? Até o direito de defesa existe limite, a nossa própria legislação, vamos para o real da nossa legislação, é permitido sim o direito de defesa, Gaio, mas se tu me der um tiro pelas costas, isso já não é mais direito de defesa. Então, assim, a gente precisa atacar civis. Direito civis. de defesa que não considera os civis inocentes isso, e aí tu ataca as crianças. Isso, né? Então, assim, tem um limite para tudo isso. E aí, talvez, assim, porque nós estamos numa região aqui do Brasil que a gente sente muito isso de forma sistemática. A grenalização das coisas, né? Sim, é somente 0 e 1, somente 0. Não, existe um mar de pessoas ali sofrendo aquelas consequências que provavelmente não apoiam nenhum nem outro lado e gostariam de uma solução diferente. Então é preciso também dar voz para isso, né, Gaio? Tem que dar voz para isso e pensar que paz tem que ser para todos, né? Tem que levantar a bandeira da paz com este entendimento que há erros que se repetem nesse conflito, que é a cara da repetição do gozo mortífero da pulsão de morte carregada por todas as questões econômicas. Por isso que é importante a gente entender que dá para articular, sim, o freudismo com o marxismo, porque se a pulsão de morte ela é algo que está na natureza e que faz parte, né, porque a gente volta para o mineral, o que o Freud dizia? Na cultura isso é complicado. E na cultura, o que entra? Entra isso, a luta de classe, os interesses. Então, com boa vontade, dá para articular. Tu não precisa dicotomizar uma visão freudiana de uma visão marxista. Né? Acho que um paradigma ético-estético nos ajuda muito mais. E a tua fala sobre Marx, ela tem uma validade sobremaneira, Gaio, porque nós não podemos esquecer que 1/3 da economia global é bélica. Então, de tempos em tempos, nós precisamos de guerras porque as pessoas precisam vender e precisam lucrar. Então, acima de tudo, a gente percebeu o quanto virar massa de manobra para essa pulsão de morte dá lucro para alguns, né? Então, isso a gente em todas as guerras, em menor ou maior escala, está sempre isso. Perfeito, né? Então a gente pensar numa alternativa que seja uma alternativa, inclusive, do ponto de vista econômico de desenvolvimento, que não precise a gente fomentar essa indústria, né? Que fosse o contrário, a indústria da saúde, né, Gaio? Que a gente desenvolvesse uma indústria de proteção, né? Porque nós precisamos, né? Afinal de contas, isso é uma coisa que está dada, né? Então, e sobremaneira a saúde mental, né? Isso. E quem sabe sair dessas polarizações, que para mim não são nem polarizações, né? A gente se remete a um ponto simplesmente esquecendo de todo o resto, né? E aí, a partir do momento que a gente faz isso, aí quem perde é a humanidade, né? Esse é o grande... E aí a gente não sai da repetição, né? Porque se cada um só vê a empatia, parece que a empatia fica só de um lado. Eu só tenho empatia... pelos turistas e pelos judeus que foram bombardeados lá no dia 7. Sim, me revolta. Eu em nenhum momento achei justificável o que o Hamas fez. Agora não vamos, em nome disso, seguir na destruição. Justificar a barbárie, né? E assim como eu acho que não dá para dizer que sionismo e judeu é sinônimo, porque os defensores do sionismo levaram a essa significação, então podemos dizer, nós que estamos aqui questionando os erros também do lado judaico, não somos antissemitas, não.
O Freud não seria, né, porque ele era judeu. Né? E o alerta que tu coloca, Gaio, para nós que estamos com uma certa distância, nós temos uma obrigação de ter uma racionalização pacifista sobre isso, porque é incabível que a gente transforme essa guerra em guerras paralelas, né? Então, assim, de novo a gente volta a tocar nessa pulsão de morte, nessa pulsão conflitiva, nessa pulsão que nos impele ao confronto e não a uma convivência, no mínimo, pacífica, né? Eu lembro agora, Gaio, falando disso, de uma fala que eu achei muito, muito interessante do Chico Xavier, que aí ele dizia o seguinte: bom, pessoal, se realmente é muito difícil amar uns aos outros, mas quem sabe tolerar? Tolerar talvez não seja impossível, né? Talvez não seja impossível a gente admitir o teu ponto de vista, admitir outros pontos de vista, sem que isso signifique uma ruptura completa, né? E signifique a morte, muitas vezes, de amizades e a morte num campo simbólico, muitas vezes, né, Gaio? Que também ela é claro, tão importante. O campo simbólico é justamente o que falta, porque entra a passagem ao ato violento e terrorífico, né? Porque se abre mão desse simbólico, é isso que eu disse para os meus amigos queridos, né? Eu digo, não, vamos falar de tudo, sim. Não, mas não está na hora, olha o horror que fizeram lá com Israel, agora fala mal de judeu, não pode. Eu digo, não é falar mal de judeu, nós vamos falar mal das repetições desse ódio, dessa intolerância, né, que é milenar. Isso tem que ter a saída. E eu fiquei muito emocionado essa semana, porque quando eu escrevi na coluna do Real News sobre isso, na semana passada, eu peguei a questão da pulsão, apostando na pulsão de saber, para que ela reduza o gozo da pulsão de morte, né? Que é perversa, que é ruim quando é excessiva, né? E aí eu vejo esse conceito de ditadura da razão, que é a saída que o Freud apontou nas conversas com Einstein, que era pacifista e que também ficou muito triste com as suas descobertas serem usadas para bomba atômica. Então, isso é muito lindo. Esses gênios estão nos mostrando um caminho de paz que passa pela razão, pelo entendimento. Eu queria recomendar, antes da gente encerrar, duas coisas, né? Que as pessoas procurassem estudar um pouquinho mais. Eu estou fazendo isso com humildade, eu tenho muitas dúvidas, né? E tem um filme muito interessante que é Ó Jerusalém, que está na Prime, que ele pega justamente esses conflitos neste marco, que é tão fundamental, que é a Constituição do Estado de Israel em 48. Recomendo um filme bonito, que tem emoção, que tem conflito de afeto em lados separados. É um filme lindo, emocionante. Vale a pena ver.